Estamos aqui hoje em mais um episódio do Podbari. Quem vai vir falar com a gente hoje é a doutora Tharissa Petri, endocrinologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, uma grande amiga, e realmente todas as aulas que ela nos dá, a gente sai aprendendo muito. E hoje a gente vai falar um pouco sobre obesidade. Tharissa, começa falando pra gente o que é isso. É um prazer estar aqui com vocês, né? Mulheres tão lindas e poderosas. Bom, obesidade é um termo que até chama atenção. Muito tem se falado da obesidade e do diabetes. A gente sabe que existe uma associação entre os dois, principalmente daquela gordurinha da barriga. A gente sabe que a genética ela é muito importante para uma pessoa ter diabetes, desenvolver a doença. Mas a obesidade, principalmente aquela visceral, aquela da barriguinha, ela vai se somar com esse fator de risco genético. Então, a diabesidade seriam essas duas doenças andando juntas e é a que a gente mais tem medo, né? Quando elas estão associadas. Que a gente vê muito no consultório, né? Aquele paciente que nos procura para fazer a cirurgia bariátrica, eventualmente, e ele tem a obesidade, ele também tem a diabetes, né? E é importante, assim... É importante a gente avaliar onde está distribuída a gordura do nosso paciente. Então, não é só o IMC, o índice de massa corpórea. A gente faz uma conta matemática ali fácil, que é o peso sobre a altura ao quadrado. Quem quiser fazer na calculadora, peso divide a altura novamente. E a gente um mecanismo muito fácil, uma ferramenta fácil. Mas onde que está localizada a gordura do paciente? Onde está localizada a minha gordura? E quando essa gordura está localizada mais em abdômen, e principalmente eu tenho que olhar meus pais, meus tios, né, meus familiares, eles têm um diabetes que evoluiu rápido, que evoluiu para uma amputação, para uma insuficiência renal. Tudo isso a gente conta, sabe? Eu sempre falo que o paciente que me bota medo, até para a cirurgia, é o barrigudinho com perna fina e braço fino. Uhum. Porque esse paciente, tecnicamente, a cirurgia é mais desafiadora. Normalmente é um fígado gordo, né, grande, que atrapalha tecnicamente. Aquela barriga mais endurecida, porque a gordura está lá dentro, não está fora. Então, esse é o paciente que é o mais mórbido, né? Ele é o mais doente. Ele é o mais doente. E muitas vezes ele é mais magro. Então, o que acontece é, ele está andando pela rua e ninguém está achando que ele está doente. Né? É só barrigudinho, ainda brincam né? que é a barriga do chopp. Não é? Porque é cerveja. É muito mais comum em homens ao longo da vida, por isso a tal da barriga do chopp, mas mulheres pós-menopausa são as que têm mais risco, né? Exato. É a pior fase para a mulher, né? E aí o paciente às vezes brinca, então eu vou fazer uma lipo, doutora, já que a minha gordura está localizada na barriga e essa é a gordura inflamatória. Falo, não, porque essa gordura é a que a gente não vê, é a que está dentro do órgão. Exato. Não tenho como eu lipar meu fígado, né? E criar esse conceito de que, às vezes, o mais doente, não obrigatoriamente, é o que tem maior peso, né? Exatamente. Você pode ter um paciente extremamente grave, com esse IMC que você falou baixo, 35, 34. E, às vezes, a gente pega um paciente com IMC de 60, que, do ponto de vista metabólico, não é que ele não é doente, mas do ponto de vista metabólico, ele é mais saudável, né? Exatamente. Isso é importante. Por isso que muito tem se discutido aí. Será que o IMC tem que ser o fator principal para indicar uma cirurgia? Ou para indicar um tratamento clínico? Né? Porque a gente também tem o IMC indicando se eu entro com remédio ou não. Não é só para indicar a cirurgia. Então, será que o IMC é o mais importante para mim? Eu falo que na minha prática clínica, definitivamente não é. Porque eu tenho pacientes, às vezes, com genética familiar muito ruim. E que, às vezes, eu falo, você tem que perder peso. E se eu falar isso para os seus familiares, vão falar, essa médica é louca, não volta nela. Porque, imagina, você é magro, e essa médica está mandando você emagrecer. Mas é uma pessoa que tem uma ascendência, às vezes, oriental, porque quem tem ascendência oriental tem uma genética mais grave para diabetes, né? E um pouquinho de barriga. Eu falo, não, você não pode ter essa barriga. Hoje, no consultório, eu estava atendendo uma paciente minha de muita longa data. A gente faz tratamento clínico para obesidade, ela não tem nenhum perfil cirúrgico. E a endócrino que a acompanha introduziu o Ozempic há 1 ano. Ela emagreceu, perdeu 7 quilos, glicemia está controlada. E ela chegou falando assim, doutora, meu filho falou que esse remédio faz muito mal, que eu devia parar de usar. O que você acha? Nossa. Eu falei, eu acho que seu filho precisa ir no médico, ouvir um pouquinho sobre medicina. Porque é isso, né? É a gente falando contra, porque para a sociedade ainda o obeso é aquele que tem dificuldade em andar, que não consegue sentar na cadeira. Esse aí todo mundo fala que tem que tratar, né? Quando, na verdade, às vezes, muito mais grave é esse metabólico. E tem muito estigma do remédio, né? Eu vou tomar um remédio para ajudar a emagrecer. Não, ele é um tratamento, ele não é um auxílio, ele é o tratamento, né? São opções terapêuticas. O remédio é uma opção, a cirurgia é uma opção. A gente não deve nunca julgar, porque ninguém sabe a dor que essa pessoa passou, tudo que ela sofreu. E eu tenho ouvido frases como da Ana, e eu tenho, inclusive, ultimamente anotado, porque são coisas que têm me impactado emocionalmente.
sabe? Exatamente. Então, eu tenho uma paciente outro dia que falou, toda vez que eu vou lá treinar com o meu personal, ele fala, ainda você tá tomando esse remédio? Como se ela tivesse conseguido sozinha. Por que você não tá conseguindo sozinha? Pra que esse remédio ainda? A Sabe? ideia é que esse personal que toma a liberdade de ter essa frase que pode lesar absurdamente a vida dessa pessoa, porque ela pode escutá-la e parar de tomar, né? E é uma pessoa que finalmente conseguiu, Não é? sabe? Que ele venha na consulta com ela. Tá tão importante É. com ela? Vem na consulta. Senta um pouco, estuda um pouco, aí poder... Não é? Ou pergunta pra ela como foi difícil chegar até Exato. aqui. Cara, que loucura. Ai, ou É uma troca de pergunta personal. simples. Vamos resumir, né? Troca de personal, amiga, porque não tá legal, entendeu? Essa é a minha dica pra você. E verdade. tantas vezes, né, essa questão dos julgamentos que a gente sabe que cerca o paciente que tem obesidade, e isso que você falou, que muitas vezes a pessoa nem se vê tão obesa, mas para endócrino, que é a médica se especialista na obesidade, às vezes ela vê um paciente que nem é tão obeso, mas você sabe como esse paciente é muito mais grave do ponto de vista metabólico. É. Que traduzindo, seria o quê? Um paciente tem maiores riscos de infartar, de ter derrame, de ter dor no peito, de ter insuficiência renal, de ter uma amputação da perna no futuro. E né? morrer antes do que ele deveria morrer, né? Encurtar a vida, né? Exatamente isso. Eu brinco com os meus pacientes, olha, eu sei que você tá vendo aí seus exames normais, eu vou pedir exames que eu chamo de exames de bastidores. Então, eu faço uma brincadeira, uma analogia, porque são exames de bastidores. As pessoas, às vezes, esperam ter diabetes para poder agir, para poder começar a tratar, ou para assustar e, de repente, começar a mudar toda a alimentação. Aí eu falo, quando você faz diagnóstico de diabetes propriamente dito, mais ou menos metade do seu pâncreas já parou de funcionar. É tarde demais. É tarde. Não que não tenha nada para fazer, tem muito para fazer. Mas já você deveria ter agido antes. A gente podia ter visto isso antes, né? E uma coisa importante que eu acho que conecta com o que você falou agora é: eu sou gordinho, mas meus exames estão bons. Eu sou um gordinho saudável. A gente escuta aí quando a gente não ouviu isso, né? Exatamente. E aí vem os exames de bastidores. Então, eu peço exames de resistência à insulina. A gente dosa a insulina e a glicemia do paciente. Tem uma conta matemática que se faz. Fala, olha, você tem resistência insulínica. O que quer dizer? O seu pâncreas está trabalhando forçado. Se você deixar... É como uma máquina, um carro. Você vai para Bahia e volta. Toda semana, o seu carro não vai durar. E é isso que você está fazendo no seu pâncreas. Ou a ferritina, né? Muita gente fala, minha ferritina tá alta, doutora, eu parei de comer carne, tô diminuindo aqui. Gente, ferritina, na maioria das vezes, não tem nada a ver com a carne, com ferro. Ela é uma prova de atividade inflamatória e ela mede justamente essa gordura inflamatória, essa gordura visceral. Então, eu chamo de exames de bastidores. Vamos fazer esses exames, ver o quanto a gente tem risco aqui. Isso é fantástico. E tá uma coisa que me impactou muito nos últimos anos, é o quanto a gente sai de falar. E por muitos anos era isso. Você tem diabetes? Sua glicada tá de 6,5, parabéns. Né? Não era isso? E tá tudo bem, tá tudo... E hoje não mais, né? E aí, como a gente começa a perceber e mudar um pouco, entender que muito mais que uma glicada de 6,5, a gente quer outros parâmetros de um diabético, né? Incluindo o peso, né? Hoje o tratamento do diabetes não é glucocêntrico, né? A gente fala. Então, antigamente, realmente, o médico abria o exame e falava, hemoglobina glicada dentro da meta. Parabéns, daqui 3 meses você volta. Hoje, de jeito nenhum. A gente vai até nos congressos de diabetes hoje em dia, só se fala em perda de peso, né? Porque é a perda de peso que muda a progressão da doença, que vai mudar o futuro dessa pessoa. E aí a gente tem o conceito de cirurgia metabólica, né? A diabetes é uma das talvez seja a única doença que tem força de gravidade para indicar a cirurgia num IMC não tão comum, né? Exatamente. Então, é claro que hoje a gente tem muito mais potência nas medicações, né? E por isso também tem mudado essa visão de eu não vou olhar só para a hemoglobina glicada. Hoje eu tenho medicamentos que, além de melhorar a glicemia, eles fazem o paciente perder grandes quantidades de peso, quantidades que nunca foram perdidas com remédio, diminui a gordura no fígado, melhora a questão renal, né, de complicação renal, coração, protege o coração. Então, eu tenho drogas mais completas e isso fez com que toda a visão do tratamento mudasse, e inclusive a própria visão da cirurgia, né? Existe até aí uma tentativa de se mudar o termo bariátrica para metabólica. Não que a perda de peso não seja importante, ela é, mas muito para reduzir o preconceito com a cirurgia. Porque a pessoa fala, eu fiz uma cirurgia bariátrica, mas para quê? Você nem precisava perder tanto peso assim. Na minha caixinha vem muito essa pergunta. Doutor, eu fiz uma cirurgia bariátrica ou metabólica? Eu gravei um Reels
toda cirurgia é metabólica. Exatamente. Né? Porque a verdade é essa. É. Veio o termo metabólica para o obeso grau 1, que era a gente tentando trazer um grupo de pacientes para a cirurgia que antes tinha cirurgia negada. E aí, não. Então, paciente, cirurgia metabólica para o obeso grau 1, portador de diabetes. Diabetes. Mas hoje a gente vê que não. Né? A gente está fazendo cirurgia metabólica em todo mundo. E dentro da síndrome metabólica, controle de peso é um pilar, né? Exatamente. Eu vejo bem assim. Então, toda cirurgia ela é metabólica. E você vê que, então, o foco hoje não é só uma coisa ou só outra. A gente quer uma melhora metabólica. Então, a gente quer que esse paciente tenha a melhora da glicemia, diminuição de peso, diminuição de complicações microvasculares, que é rim, olho e a questão da amputação, que é tão temida. E macrovascular, que é coração, derrame, né, AVC. A gente quer essas diminuições todas e, como a gente já comentou, fazer com que a pessoa viva mais, com mais qualidade de vida. Que esse é o grande objetivo, né? Que essa pessoa viva por mais tempo e com mais qualidade. Porque esse paciente, se ele não se cuida, né? Você sabe muito bem, né, Thalissa? Esse paciente ele vai virar logo um insulino dependente. E a gente sabe como é difícil aquele paciente tem que ficar se picando ao longo do dia, tendo controle se ele come, se ele não come, ele passa muito mal. Como ter a glicemia muito baixa causa muitos efeitos colaterais e coisas desse tipo. E como essas novas medicações, e você falou, né? Ela traz ótimos resultados em relação ao controle da diabetes e da obesidade, e como a cirurgia metabólica vem também para ajudar esses pacientes que têm diabesidade, né, que a gente chama agora esse novo conceito, né, da obesidade junto com a diabetes, podendo trazer muito mais ferramentas do ponto de vista metabólico mesmo. Igual você falou, achei interessante, né? Você falou, quando o paciente então, ele tem o diagnóstico da diabetes, 50% do pâncreas dele já não funciona. Exatamente. Então, quando esse paciente ele faz a cirurgia metabólica, o que acontece que a gente faz esse pâncreas, né, funcionar tão bem, que desperta ele? Até antigamente acreditava-se que a cirurgia ela levava a uma hipertrofia das células produtoras de insulina. Então esse pâncreas que começa a trabalhar mais. Mas a verdade, ele é um mecanismo muito mais complexo do que isso. A pessoa que tem diabetes, ela tem aquela massa de células produtoras de insulina e a gente não consegue com que aquelas células que já morreram voltem a funcionar. Mas com a cirurgia, com os mecanismos potentes, né, são vários mecanismos, né, são muitos para a gente citar aqui. O que acontece no pós-operatório até imediato? A insulina, quando a pessoa tem aquela gordura visceral, aquela gordura do abdômen, ela chega lá no receptor e não age direito. E aí o pâncreas é obrigado a cada vez mais produzir insulina para vencer essa resistência. Quando faz a cirurgia, esses mecanismos fazem com que essa insulina passe a agir. Ela chega, gruda no receptor e age. Faz a glicose entrar para dentro da célula mais facilmente. Isso alivia um pâncreas cansado, né? Alivia um pâncreas que não está lá 100% produzindo insulina. E isso é um resultado imediato, né? Antes do paciente perder peso. É um ciclo virtuoso, né? Porque aí a insulina funciona melhor no receptor, eu preciso produzir menos insulina. Insulina é um hormônio que dá fome. Então, tudo vai para um ciclo virtuoso, né? Quando, na verdade, é uma bola de neve. Exatamente. Né? Ela vai aumentando. Isso. E eu tenho uma curiosidade, porque a minha demanda no consultório recai mais sobre o paciente com o IMC mais elevado, né? Porque eu entendo que o paciente ainda chega na cirurgia, muitas vezes, por uma castração emocional. Tá difícil para ele, mobilidade está difícil, qualidade de vida está difícil. Eu não tenho tanto a busca de um paciente, doutora, eu estou aqui porque a minha diabetes está descompensada, eu estou tomando tantas medicações, esse paciente tem uma busca menor. Você acha que isso é por falta de informação ou porque ainda, dentro da endocrinologia, ainda existe um olhar muito clínico para esse paciente? Eu acho que existe muita negação à doença crônica. Não é só com diabetes. Eu passo isso mesmo sem indicar cirurgia, no próprio tratamento clínico. Se a gente vai para os estudos de vida real, a gente vê que muitos pacientes param de tomar medicação. Antihipertensivo, por exemplo, né, a pessoa que tem pressão alta, que é muito mais comum, né? Quem não tem na família uma pessoa que tem pressão alta? É tomar um remedinho de manhã ou de noite, mas não é nada complexo. 50% das pessoas não tomam de forma regular. Metade. É muita coisa. Então, você imagina medicações para diabetes, que muitas vezes a gente tem que usar associação, uma doença complexa, a gente tem que agir aí em vários defeitos. Ou essas medicações novas que são injetáveis. Então, você imagina como tudo isso age. Então, já existe uma negação ao tratamento. A você encarar a doença e falar, não, eu tenho diabetes, eu tenho que tratar isso daqui.
Então, a minha primeira barreira ali no paciente que me procura é a aceitação da doença. É aceitar que existe uma doença, tanto diabetes quanto obesidade. A obesidade ainda é pior. E que precisa de intervenção, precisa de A tratamento. obesidade Seja é pior clínico, porque a obesidade ela é alimentada pela sociedade que não é doença, né? que é culpa da pessoa e a pessoa tem que agir sozinha Eu para acho que eu ia reverter falar a disso, da situação. culpa, né? Porque a diabetes, ninguém tem culpa de ser diabético. Tadinho. Ai, coitado. Na verdade, eu vou até falar que ninguém tem culpa, mas eu escuto na minha família. Eu tenho a minha família, todo mundo é diabético, tá? Os tios, minha mãe, enfim, a família da minha mãe, todos são diabéticos. E eles falam que é porque eles comeram muito pão e doce a vida inteira. Tem isso no diabetes. Então, tem um pouco de Tem um preconceito, pouco sim. mesmo. Não tanto quanto A obesidade é mas- pior, né? Porque ainda não foi aceita como doença. Mas o diabetes já é aceito como doença. Mas a pessoa que tem diabetes, ela não quer ter. Então, ela afasta aquilo de qualquer maneira, né? Então, a primeira barreira é a aceitação. E eu acho que essa barreira faz com que a gente veja os números que a gente vê, né? Porque, assim, droga melhorou exponencialmente. Né? Muito, O que medicamentos. a gente tem hoje para 10 anos atrás é loucura, né? Conhecimento, cirurgia, a gente tem tudo isso. Só que os números vão contra, né? Você vê. A incidência de doença diabetes aumentando, obesidade aumentando. Tudo. Então, a gente fica perdendo essa guerra constantemente, mesmo com ferramentas mais potentes para ela. E eu acho que é essa não aceitação, né? Exatamente. De 2006 a 2020, aumentou 50% a incidência de diabetes. E existe aí uma projeção de que a metade das pessoas que têm diabetes não tem nem diagnóstico. Então, as pessoas não vão nem fazer um exame de sangue, né? E muitas delas já estão sentindo lá a boca seca, já está com a glicemia lá em cima, e nem a ponta de dedo vai fazer, né? Eu acho que aí entra numa questão que seria social, né? Um movimento social, de saúde social mesmo, coletiva, para ter esse tipo de campanha, né? Não cabe, em 2023, é uma glicemia, né? É uma dessas. Mas você vê que muitas vezes a pessoa sabe e, às vezes, essa negação faz com que ela não queira ver. Até o diagnóstico é difícil. Há alguns anos atrás, quando eu fazia ainda plantão de cirurgia geral, foi operar uma apêndice numa menina de 24 anos. Ela tinha lá uma obesidade grau 2. E ali, antes da anestesia, jejum, ele tinha costume de fazer protocolo, né? Glicemia, 500 e não sei quanto. Eu falei, nossa, mas você é diabética? Claro que não. Não sou diabética. Tudo bem. Cuidados, insulina, operamos, nananã. Dia posterior, exames, glicada. Então, infelizmente, você não sou diabética. Isso daí é coisa da anestesia. Então, assim, tem uma resistência até. E quanto mais a gente resiste, mais você demora no cuidado, mais você demora no tratamento, o seu pâncreas está morrendo. Durante a pandemia e agora depois da pandemia, a gente tem tido lá no Oswaldo Cruz muita internação de pessoas assim, dessa maneira. Não tinham diagnóstico de diabetes e de repente, entram em cetoacidose diabética, que é uma complicação grave, aguda, que a gente via muito mais naquelas crianças que fazem diagnóstico de diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, totalmente diferente do tipo 2. A gente tem visto muito em diabetes tipo 2, porque demora tanto para fazer o diagnóstico, chega num E estágio. quantas pessoas, como você disse, estão sem diagnóstico, né? Sem diagnóstico. Sem diagnóstico e as que têm diagnóstico também não buscam tratamento. E essas ferramentas não chegam nesse paciente, seja ele o tratamento clínico, que hoje tem realmente novas medicações, e até mesmo os pacientes cirúrgicos, né? A gente sabe como só 1% desses pacientes são operados e eles poderiam ser elegíveis à cirurgia e não o fazem. Exatamente. E a gente sabe como o benefício da cirurgia metabólica, pensando nesse paciente tão doente, né? Porque a gente fala muito da obesidade linkada à questão até da estética, da autoestima, né? Mas quando a gente fala de obesidade, a gente fala realmente, a pessoa, ela tem, além da doença, obesidade, ela tem uma doença do diabetes. Então, ele é muito doente. E doente, ele não se percebe, porque é uma doença silenciosa, né, Tharícia? Não dói. Exatamente. E você vê, todos esses obstáculos, quando a doença tem algum sintoma, são aqueles sintomas clássicos, faz muito xixi, muita sede, emagrece, já a glicemia já está super alta. Então, passou anos aí sem sintoma e já com um diagnóstico que não foi feito. E com né? lesão, né? Lesão de rim. E já olho, podendo já ter com lesão. Então, tem a questão do pré-diabetes, né? Que a gente fala, você tem um pré-diabetes. Ah, não, então ainda não é diabetes, estou bem tranquilo aqui. Mas tem alguns estudos que mostram que 30% das pessoas com pré-diabetes já tem alguma complicação, né? Olho, rim. E como às vezes, desumano também, porque quando esse paciente tem, por exemplo, um pré-diabetes. Então, eu estou com uma resistência à insulina. Minha insulina está lá na casa do chapéu, super alta, mas minha glicemia está boa. Tenho lá meu IMC de 34.
esse paciente ele não vai conseguir a cirurgia. Né? E às vezes ele também não tem dinheiro para pagar um Ozempic da vida. Então, a gente também tem esse limbo de sei que seria bom, mas a gente tem muitos obstáculos até para oferecer o tratamento adequado para esse paciente. Também. Né? O custo. Então, tem o bloqueio da sociedade, o bloqueio do próprio paciente e a dificuldade do acesso. É muito cruel, né, gente? É muito então, cruel. a gente está numa jornada perdendo aí uma Mas guerra com ferramentas, né? Sim, mas eu acredito que é o nosso papel mostrar a esse paciente Exatamente. qual é a melhor ferramenta. Esse é o nosso papel. Qual que é o nosso o papel possível. É mostrar para ele, olha, por mais que às vezes você não tenha condição de pagar pela minha cirurgia hoje, mas eu vou te falar todos os benefícios que a cirurgia poderia te trazer para você viver mais tempo, com mais qualidade de vida, com mais saúde. E a gente vai lutar perante a sociedade, seja de endocrinologia, de cirurgia bariátrica, e vamos botar isso para o governo para ajudar essa liberação, para a gente poder tentar ajudar esses pacientes. E ele também tentar buscar essa cirurgia, porque senão a gente fica naquela mesmice, né? E tratá-lo nesse caminho, né? Que é uma das coisas mais importantes. Porque eu vejo os pacientes chegando, às vezes, não, porque eu vim aqui operar. Tudo bem, não foi possível, ou porque está exatamente nesse limbo que a Ana comentou, você não tem o diabetes instalado e nem o IMC cirúrgico, então você não vai ter uma liberação do convênio, digamos assim. E aí esse cara, ele vai embora e ele larga. Fala, mas já que a cirurgia não é para mim, então deixa. Quando eu estiver doente de verdade, eu volto. Você já está doente de verdade. Então, olha a importância do seu papel nesse momento. Nesse caminho, eu preciso que você faça dieta, que você procure o endócrino. Não posso pagar o Ozempic. Que medicação que a gente vai fazer caber na sua vida, então? Porque enquanto você não trata esse cara, ele vai chegar o diabético que talvez nem tolere a cirurgia. É muito raro isso acontecer, né? Mas é que eu tô com um paciente muito, muito grave, internado, enfim. Mas se a gente não faz nada nesse caminho também, vamos lutar por isso. Mas a Karina falou e tenho certeza que ela pensou também no cuidado desse caminho até chegar lá. Porque senão a gente continua não fazendo nada. Acho que foi semana passada, eu recebi na caixinha uma pergunta. Doutora, mas meu amigo fez cirurgia bariátrica e depois ele ficou com insuficiência renal. Poxa, a pessoa tem 27 anos de diabetes. Pois é. Glicada de 11, metade desse caminho. Já super complicado. Eu acho que a gente tem... O melhor momento da cirurgia é o momento em que a gente está num diagnóstico precoce. E não só da cirurgia, da intervenção. Da intervenção, né? Então, eu acho que o nosso papel até aqui, né, numa coisa que vai para a população, é falar que não tenha medo do diagnóstico, não tenha medo da doença. Encara. Porque quanto antes a gente intervém, seja lá com o que for, a gente tem lá um arsenal terapêutico todo. Quanto antes você intervir, melhor vai ser o seu desfecho lá na frente. Melhor vai ser a sua velhice. E o protagonismo é do paciente, né? Ele não vai poder escolher a doença que você tem. A gente não escolhe a doença que a gente vai ter. Mas a gente pode escolher como se comportar com ela. Isso é fato, né? Muita complicação pra não tem volta, doença, né? Não deixa complicar. Então... E vamos falar o mantra que eu tenho falado nas redes sociais. Nem tudo que acontece depois da bari é culpa da bari. Tem coisas que vêm antes, tem coisas que já estão instaladas, a gente enxerga depois, né? Porque o problema central ali era a obesidade. E outra coisa importante também, a bari é uma ferramenta. Ela não é cura de nada. Não, resolução, né? Então, não é proposta de, então, eu não vou tomar remédio, Pelo então eu amor vou de deixar Deus. de ser diabético. Não. Muitos vão entrar em remissão da doença, mas muitos vão continuar medicados. A nossa busca é o melhor controle. Essa é a negociação. A gente vai para um melhor controle, né? De novo, não é nenhum objetivo ou só da glicemia ou só do peso. O objetivo é a melhora como um todo, né? Não é? E o protagonismo, eu acho que é a palavra-chave, né? Então, vamos falar um pouco desse paciente, que a gente estava falando muito da pessoa que tem a doença, que não busca ajuda, ou que não tem esse acesso ao melhor tratamento, né? Mas vamos falar dos pacientes que nos procuram, né? E que conseguem chegar no nosso consultório, dos nossos colegas, seja os endócrinos ou cirurgiões, e eventualmente você até indica uma cirurgia metabólica para esse paciente. E esse paciente decide fazer a cirurgia. Primeiro, que cuidado que esse paciente tem que ter no preparo pré-operatório? Ele precisa ter algum cuidado com a diabetes dele, diferente? Se ele decide fazer a bariátrica, ele fala assim, agora que eu vou operar, agora que eu vou comer mesmo, porque é a cirurgia que vai me ajudar. Vou fazer Já uma que- despedida aqui. Já que, né, eu vou operar, jaquei. Não, gente. O mais importante no pré-operatório é o controle da doença. Então, a gente já tem evidências que mostram que quanto mais compensado o paciente vai para a cirurgia, melhor a evolução do diabetes dele no pós-operatório. Então, se o seu objetivo é operar para melhorar a sua doença, ou melhorar o diabetes, quanto mais compensado você entrar numa cirurgia metabólica, melhor você vai ficar depois. Esse é seu objetivo, não perde o foco.
a gente costuma pedir pelo menos uma hemoglobina glicada abaixo de 8, pelo menos. Então, se está super descompensada, a gente tem que fazer uma força-tarefa ali junto com o paciente. Medidas de glicemia, alimentação, né? Mudar a alimentação, otimizar a medicação. Então, é super, super importante. E a gente já tinha evidências de que aumenta risco cirúrgico, né? Operar uma pessoa com diabetes compensado. Eu acho que essa glicada de 8 tem que ser um patamar. E eu acho que hoje em dia é inegociável dizer não desce. É inegociável. Eu recebi uma mensagem de um colega me falando, Ana, esse paciente, olha, está comigo há muito tempo, está com 11,9 de glicada, mas não abaixa. Você consegue operar? Se um paciente está tão mal cuidado no pré, Imagina. por que a resposta da cirurgia vai ser boa? Cá entre nós, né? Não, e outra dúvida que a gente tem, será que o pâncreas funciona? Pois é. A gente pensaria precisa de um nisso. pâncreas funcionante para a cirurgia funcionar. Exato. Então, assim, eu acho que algumas coisas são inegociáveis. O paciente, ele se mostra no pré-operatório. Se ele não mudou o estilo de vida, se ele não aderiu ao tratamento, se ele não melhorou nada, por que a cirurgia vai fazer Vai o milagre melhorar. da transformação? Não vai. É só uma cirurgia, né? Vamos comentar. E aí essa pessoa vai com uma expectativa enorme de tirar a insulina, de tirar a medicação. E o médico nem ajusta essa expectativa. A pessoa opera tão descompensada e, de repente, não melhora o diabetes. E aí? Exato. Como é que fica o emocional dessa pessoa? Deu errado, né? Então, não é só pelo médico, né? É pelo paciente, é por tudo, Aliás, né? sempre é pelo paciente, né? Sempre. Sempre é pelo paciente. A gente está junto, mas o passo é dele, não tem como, né? Como, na verdade, a gente festeja. Mas quem colhe o fruto do bom resultado é ele. É isso, ele é protagonista e ele que vai colher o resultado. E é impressionante, meus pacientes que a gente explica isso, eu falo que médico não lê para guardar conhecimento. Ah, não, eu leio artigos científicos para eu ser o melhor médico. Só que eu não passo isso para o meu paciente. Então, eu costumo passar resultados de artigos científicos para os meus pacientes. Então, eu explico isso que eu estou explicando aqui. Se você for melhor compensado, você tem maior chance do seu diabetes entrar em remissão. Na hora, o paciente acata. Na hora, ele fala, então vamos, doutora, vamos embora, porque esse é meu objetivo. E aí, os meus pacientes, eles costumam medir a glicemia nos horários que eu peço. Fica aquelas medidas todas bonitinhas. E não é que eu vou esperar 3 meses para liberar para a cirurgia. Isso são semanas, sabe? Muitas vezes eu disponibilizo o WhatsApp, porque tem que ser um paciente que eu vou fazer ajuste de insulina, por exemplo, diariamente. E o paciente ajuda muito, é muito legal. É um time, sabe? Sabe o que eu acho legal? Quando o paciente ele se conhece, ele se torna conhecedor, Exatamente. ele tem informação. A partir dali, ele é o melhor médico dele mesmo. Gente, a saúde é dele. Não Olha é? quão importante Então, é às passar vezes, você for operar um isso. paciente, isso acontece super frequente. Quando você está num serviço de maior movimento, você não consegue saber tudo de todo mundo. Então, muitas vezes chega um paciente para você que ele está com 7, 8 medicações para hipertensão, para diabetes, né? Bom, como eu vou modular isso no pós-operatório? Tem paciente que fala, não, doutora, fica tranquilo. A glicazida eu vou tirar. Não precisa mais. O doutor já me falou. Metformina eu posso manter. Aí eu fico assim. Ele sabe tudo. Porque ele é dono da situação. É ótimo. Esse cara, ele domina a doença. Ele tem a doença, mas ele dominou. Chega o outro. Não sei o nome do remédio. É um Totalmente pequenininho diferente. azul. Eu fico pensando, caramba, tem que ter um mapa de cores na cor do né? É um pequenininho azul e é 10 horas da manhã. À noite é o vermelhinho. Ele tá papel no vento, como eu falo. Né? Ele vai Faz ser- parte da negação que a Ele gente estava recebe- conversando, né? Exato. Não quero nem saber o que eu tomo. Manda Exato. tomar, eu tomo aqui. E quando esse Exatamente paciente informado, ele descobre, aprende os benefícios que uma cirurgia metabólica pode trazer para ele em relação a ter, talvez, até uma remissão da diabetes, que a gente não fala em cura, a gente fala em remissão, né? Aí sim que ele vai querer fazer a cirurgia e aí sim que ele vai querer fazer tudo muito bem, né, Com Thalissa? certeza. E ele vai falar, não, eu vou fazer o melhor preparo com a minha endocrinologista, para a partir daí eu fazer a cirurgia e seguir com o meu tratamento com a endócrino. E vários pacientes meus em negação já fizeram cirurgia metabólica. Só que antes, eles passam por esse processo de aceitação. Eu preciso fazer com que eles encarem a doença como uma doença e eu tento explicar para eles que a negação não vai levar a lugar nenhum. Eu tenho ferramentas para te trazer para o controle, mas você precisa me ajudar aqui, porque Me ajuda senão- a te ajudar, né? me ajuda. Exatamente. E você tem pacientes que negam a cirurgia?
mesmo com todas as evidências. Totalmente. Não quero. Isso não é para mim. Infelizmente, o medo da cirurgia ainda é o principal fator pelos quais a pessoa que tem indicação não opera, né? Mas, Medo. Tharíssa, você acha que é o medo do procedimento ou o medo do julgamento por ter feito a cirurgia? É um pouco de tudo. É o julgamento, é o pós-operatório, um medo da questão da alimentação. Não vou poder comer, minha vida vai mudar completamente. Muda mesmo, mas geralmente para melhor, né? Mas, de novo, é um processo que cada pessoa tem que passar. Eu brinco que cada paciente tem uma balança, não é a minha, a balança é a dele. Então, em toda consulta, eu vou colocando coisas na balança dele, sabe? E ele me ajuda a fazer isso, né? Eu e o paciente ali, vamos ver. Quais são os prós, quais são os contras, desenho, medicação tal. Uma vez o paciente falou assim, nossa, doutora, você vende esse remédio? Porque, gente... Eu falei, olha, se eu vendesse, eu não estava aqui, eu estava lá nas Bahamas, né? Porque ou na Dinamarca ali, que eles estão muito ricos. Mas não vendo, por isso que eu tô aqui, né? Mas o jeito que eu falo é tão detalhista. A gente é apaixonado, eu falo aqui, né? É meio apaixonado. Tem que tomar cuidado, porque a gente é apaixonado demais. Aí você vem... Parece uma propaganda, mas não é. É informação. Você sabe que eu sou incentivadora das vitaminas no pós-operatório. Tem muito paciente que manda direct. Eu queria comprar essa daí que você tá tomando. Então, mas não sou eu que vendo, gente. Não é bem não, assim, eu não vendo. Eu faço propaganda do que eu acho que é bom e do que eu acho que cabe a vocês, do que eu acho que dá pra gente disseminar como conhecimento. Mas eu recebi hoje, doutora, eu queria comprar aquela vitamina que você tá tomando. Qual o preço? Eu falei, gente, eu não vendo. Talvez essa nossa paixão, né? Pela diabetes, pela cirurgia, pelas medicações novas que vem chegando. Por fazer dar certo, né? É porque a gente vê dar certo. Então, vou dar exemplo. Essa paixão. Que a gente vê, né? É muito legal. É muito legal operar bariátrica, essa é a verdade, né? Porque assim, você opera uma pessoa e você realmente ajuda a transformar a vida dela. Mas quando você opera alguém que tem diabetes, aí sim eu falo que é a cereja do bolo. Quando é bem indicado, gente. Porque assim, você opera o paciente na segunda-feira, né? E ele tá lá internado, e ele tá lá tomando o caldinho dele e tudo mais, né? E tal, e você passa a visita no dia seguinte no hospital. E você vê que ele já tá com um controle glicêmico muito melhor do que na segunda-feira, do dia anterior. Aquilo é de encher os olhos. Porque assim, você sabe que aquilo que vai trazer melhora da qualidade de vida dele no futuro. Então, realmente, é lindo de se ver. É da gente ficar apaixonada. O tratamento da obesidade, junto com a diabetes, com a cirurgia metabólica, é lindo. Você sabe que você falou disso? Eu tô com um paciente no consultório que ele é muito cirúrgico. A doença dele é muito cirúrgica. Mas ele tá muito sofredor de ir pra cirurgia, assim, de uma maneira que me mobiliza, assim, sabe? E chegou uma hora que eu falei assim, eu queria muito colocar você dentro de mim 30 segundos, para que você pudesse ver o que eu vivi. Porque eu não vou conseguir passar isso para você. Não. Eu vou poder te dar técnica, mas eu não vou te dar vivência. Não tem como. E aí ele ficou me olhando assim, do tipo, então tô achando que é verdade o que ela tá falando. Mas eu tava angustiada, eu falei, não é possível. E eu falei isso, eu queria que você entrasse, porque é isso, você entrar e você chegar a esse paciente 2, 3 meses depois. Exames lindos, né? E o cara, sorriso aqui e aqui, porque ele parou de tomar insulina. 4 medicações, a insulina. Quando o paciente... Insulina é sofrida. Tirar a insulina é apoteótico, não é? Eu tenho um paciente que ele acabou de tirar a insulina, ele continua tomando 3 antidiabéticos por dia, assim, e ele é uma alegria. Gente, ele chega no... Eu até demoro mais com ele, porque ele conta da vida e o cachorro, e não sei o que, é tão gostoso. Não é bom? Você fala, é incrível, realmente eu acordo todo dia achando incrível o que a gente faz. Acho que tem muita coisa que transforma na medicina, mas acho que o poder da cirurgia bariátrica em mudar um pouco a percepção da pessoa com ela mesma, o como vai ser o depois, é incrível, de fato. E é como essa equipe entre cirurgião e endocrinologista, junto com o paciente diabético, ele tem que ser uma relação muito próxima, antes de operar, como você mesma falou, em relação ao teu controle dessa diabetes, e no pós-operatório. Estou dizendo isso porque eu tenho pacientes diabéticos que operam, param de tomar o remédio, né? E falam assim, doutora, porque você falou... Mas você entende, né? Você pode dar uma olhadinha nos meus exames. Aí eu falo, eu entendo, mas quem entende de verdade é o endócrino, né? Então, assim, quando que vai ter alta do endocrinologista? Nunca, porque afinal de contas é uma doença crônica, né? E aí, Tharíssa, eu queria te falar em relação aos protocolos que você usa. Esse paciente diabético que eventualmente faz a cirurgia e tem bom resultado, como a gente estava falando, né? Como que é esse acompanhamento no pós-operatório? Claro que é muito individual, mas a grosso modo, de tantos em quanto tempo ele vai ter que ir no seu consultório para você dar um amém, né? Que a gente fala que é a bênção do endocrinologista.
Bom, o pós-operatório imediato ele é muito intenso para o paciente com diabetes, né? Porque a mudança da glicemia ela é muito rápida. Ela acontece, às vezes, nas primeiras 24, 48 horas. Então, no próprio hospital, você já está se preocupando com ajuste de medicação ou insulina, né? Então, no hospital, a gente ajusta muitas vezes insulina. Se o paciente ainda tem uma glicemia muito alta, a gente reduz bastante a insulina, mas ainda vai para casa com insulina basal. A gente já tenta tirar remédios que têm alto potencial de hipoglicemia, né? Como a insulina rápida, remédios como gliclazida, glimepirida, esses remédios a gente também já tira. E a gente faz um retorno com 7 dias, mas de novo, eu disponibilizo o WhatsApp para esses pacientes, porque eu não consigo fazer de outra maneira, é muito intenso. Mas é possível também você orientar o paciente reduzindo a insulina conforme glicemia em jejum. Com um mês ele volta, né? Que a dieta também vai estar evoluindo, com isso a gente muda a medicação. E engraçado que quanto mais evolui a dieta, melhor o diabetes fica. Isso é muito interessante. A dieta líquida ainda, a gente percebe que não tá. Por quê? Porque quanto a cirurgia metabólica, ela precisa da comida para funcionar. É o estímulo da comida que faz os mecanismos funcionarem. Então, o paciente acha até incrível, né? Nossa, mas eu tô comendo mais e minha glicemia tá baixando. É isso. E depois, no primeiro ano, de 3 em 3 meses, e se eu tenho um diabetes realmente em remissão, eu posso espaçar 6 em 6 meses, talvez. A gente não pode esquecer que o paciente com diabetes, ele pode já ter uma complicação. Eu tenho que fazer triagem da complicação e acompanhamento da complicação. Não é só acompanhar a vitamina, né, como é no paciente com obesidade. Então, o endócrino, ele gosta de, pelo menos a cada 6 meses, acompanhar um paciente com diabetes. É claro que se já está em alguns anos de acompanhamento, está super bem, a gente pode transformar em anual, né? O importante é ter a ideia que é para sempre, né? É para sempre. É para sempre. É para sempre. Não E o uso dá de pra- vitaminas também, por eu favor. acho que Por favor. Exato. Por favor. Se a equipe multi, no geral, fosse tida para o paciente, como na mulher é o ginecologista, né? Que a gente tem uma taxa de abandono menor, e ainda assim existe, né? Uhum. Mas menor, eu acho que a gente teria resultados melhores, né? Tanto no controle da doença obesidade quanto no controle da diabetes, né? Eu acredito que essa coisa da mulher que vai sempre no ginecologista é o quê? Medo do câncer. As pessoas têm muito medo do câncer, né? Então, eu preciso fazer meus exames de prevenção. Então, é importante também a gente falar que a obesidade é a doença que mais mata no mundo. Se a gente for ver do que as pessoas mais morrem, não é de câncer, né? Doença cardiovascular. Então, eu planto essa semente também na cabeça dos meus pacientes. Porque a gente não encara a obesidade como um perigo para morte, sabe? Eu uso muito essa analogia no consultório, porque eu falo assim, se hoje eu estivesse falando para você que você tem câncer, você ia sair daqui e fazer exercício, ia ter espaço. Ia dar jeito. Passar com a nutricionista, ia ter espaço. Porque você ia entender que você está correndo um risco de vida. E tomar todas as medicações e ia fazer ter- a cirurgia que precisar. Precisar. Só que como, na verdade, você já tem uma doença que vai te matar muito antes de você ter câncer, só que você não acredita nisso, infelizmente a gente não muda seu desfecho. Eu recebi na caixinha essa semana exatamente isso. Doutor, eu tenho indicação de cirurgia bariátrica. Já fui em 2 endócrinos, os 2 indicaram. Mas ainda tenho medo. Quando saber que é a hora certa? A minha resposta foi, você devia ter medo de ser obeso. Ninguém tem medo de ser obeso. As pessoas têm medo da cirurgia, do tratamento, do remédio, do Ozempic, que dá dor de cabeça, não sei o quê. Mas ninguém tem medo de ser obeso. Então, acho que enquanto a gente não entender, né, que a gente precisa ter medo, porque é daí, primeiro, a Tharícia acabou de falar, é a doença que mais mata. Mas ela vem disfarçada de AVC, de infarto. Não é isso que está no atestado de óbito. Então, não assusta tanto, né? E a nossa missão não é assustar, é informar, para que vocês entendam que tem que ter medo da obesidade. Tem que ter medo. Respeito, né? E se a pessoa ainda não conseguiu ainda aceitar que ela precisa de um tratamento, que pelo menos faça acompanhamento. Eu tenho pacientes que não aceitam tratamento. Eu falo, ok, mas vamos acompanhar os exames de bastidores? Mantém a linha, né? Vamos lá. Se começar a piorar alguma coisa, você me promete que você vai pensar com carinho sobre uma intervenção? Prometo. Então, vamos lá. Eu estou caminhando junto com quem decide intervir ou não. Né? Eu acho que isso é o papel do endocrinologista. Você falou, a balança de cada um, né? É. Porque eu também acho que é o seguinte, uma verdade verdadeira. A cirurgia, ela precisa que o paciente esteja preparado em várias questões. Não é só a diabetes, né? Então, ele precisa ter uma questão familiar ajustada.
ele precisa ter uma questão psicológica ajustada. E, às vezes, alguma daquelas coisas ali, naquele momento, não dá. Então, ok, vamos manter o tratamento clínico. Está em controle. Eu posso não estar usando o melhor tratamento, mas ele está em tratamento. O que não pode é negar qualquer tipo de tratamento, né? Aí a gente vai ter um problema. A gente não, né? Ou o paciente vai ter um grande problema, né? E outra coisa, se você engordar ou se descompensar o diabetes, não tenha medo de voltar no endocrinologista. Eu falo, não, a gente é uma equipe. É o momento que você mais precisa de mim. Não deixa de vir. Pelo amor de Deus, é neste momento que você precisa de mim e eu tô aqui para te ajudar. A gente tem muito isso, né? Muito. Como o paciente que ele faz o tratamento. Como a gente, você imagina, a pessoa ela passa por uma cirurgia para emagrecer. E ali, passados anos, a vida acontece, né? E a partir dali tem os seus altos e baixos, e aí ela pode ter uma recidiva de peso e ela não quer voltar no cirurgião, muito menos no endocrinologista, que falou para ela, não, faz a cirurgia que vai ser muito boa para você. Ela falou, poxa, a endocrinologista confiou tanto em mim e eu não consegui. Olha a culpa aí, né? Olha a culpa aí. E a gente tem que lembrar, né, esse paciente que a doença é crônica. E que se a gente for estudar toda essa questão dessa doença, essa obesidade, o peso pode voltar mesmo. E se isso voltar, tá aqui os médicos para poder ajudar, né? Vamos voltar para a analogia do câncer. O seu câncer recidivou? O que você faz? Exato. Corre no médico. Exato. Corre. Você nem corre porque você não larga, né? Você já viu o paciente oncológico largar? Nunca mais. Difícil. É difícil dar alta Não para tem- eles, não eles tem não como. querem. Não querem. É pra medo. vida, não é? É pra vida. É. Eu acho que a gente caminha muito ainda a chegar nessa condição, né? Que a gente possa olhar a doença, a obesidade como doença, a diabetes com a gravidade que ela realmente tem, diagnósticos precoces, tratamentos o mais rápido possível, né? Então, a ideia de que não, mas é agressivo demais, mas é cirurgia, né? E aí a gente nega o melhor tratamento, a melhor sobrevida, a melhor qualidade de vida para muitos, porque a gente ainda cai, e muito para o profissional de saúde ainda, né? E uma coisa da recidiva de peso, eu acho muito marcante. O paciente chega num primeiro momento no teu consultório, ele está descompensado, você fala o que para ele? Não, a sua doença é muito grave, mudança de estilo de vida é importantíssimo, mas não vai ser suficiente. Você precisa de tratamento medicamentoso ou você precisa de um procedimento cirúrgico. A doença evoluiu, ela é evolutiva, ele recidivou peso. A partir dali, você não fez direito, não é? É isso que ele escuta. É mais uma barreira para o retorno, né? Eu acho que esse é o grande lance, né? Esse é o grande lance. Se a gente virar essa chave. E das pessoas que não se tratam, né? E a partir dali vira aqueles 99% dos nossos pacientes que não se cuidam. Ou 97% dos pacientes que não recebem nenhum tipo de tratamento, seja ele medicamentoso, cirúrgico ou qualquer coisa que seja. 97% das pessoas não recebem qualquer tipo de tratamento, falando na obesidade de um modo geral. E como a Thalissa mesmo falou, é a doença que mais mata. Poxa vida, né? Então, cabe realmente a nós, profissionais da obesidade, falar sobre isso. Pessoal, estejam atentos. Pessoal, vocês têm uma doença. Vamos tirar essa questão do estigma, vamos se cuidar. Então, tão importante trazer pessoas como a Thalissa, que entendem muito dessa questão, né, da doença obesidade, da doença da diabetes, e mostrar quais são os melhores caminhos que essa paciente pode percorrer, né? E eu acho que esse é um dos principais papéis desse podcast. Acho que é um dos motivos pelo qual ele existe, né? Ele é educativo, ele explica, ele ensina. E ele traz temas que realmente mudam a vida das pessoas. Então, se você está assistindo a gente, manda para alguém que precisa ver. Porque isso tem que ser disseminado. A gente precisa ganhar esse mundo com esse conhecimento. Se elas, como cirurgiãs, são apaixonadas pelos resultados da cirurgia, imagina eu que faço todo um tratamento clínico, às vezes por anos, né? E, de repente, minha paciente ou meu paciente operam e vão super bem. Hoje eu atendi uma paciente de 27 anos. Eu acompanhei 3 anos ela clinicamente. A gente fez várias tentativas. E, finalmente, ela decidiu fazer a cirurgia. Hoje eu vi o retorno de 1 ano dela. Olha, eu me arrepio. Às vezes, eu até choro junto com o paciente, porque, para mim, é gratificante. É isso, é caminhar junto. Né? Não importa o que... Que bom, Thalissa. É a luta Estou diária. muito feliz que você esteve aqui com a gente, viu? Foi incrível. Foi incrível, né? Eu acho Estava na expectativa da Thalissa, né? Muito. Porque, na verdade, vocês não sabem, mas a gente tem muita aula com ela, né? Tem vários congressos, cursos e tal. E cada vez que essas mulheres sobem para dar uma aula, meu Deus, você Que sai lindas. assim... nossa. Elas são suspeitas, gente. Não, é são verdade. suspeitas. Então, a gente queria muito trazê-la aqui, porque é isso. Plantar a sementinha de mudança, eu acho que é o nosso papel aqui, né? E de um paciente tão especial, né? Não que não tenha paciente especial, todos são, né?
Mas a gente, como cirurgião bariátrico, a gente sabe como um paciente que tem obesidade, é diabético, ele é um paciente especial do ponto de vista que a gente pode ajudar muito ele com a bariátrica. Nossa. Então, eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente para poder falar um pouco mais sobre isso e todas as ferramentas que a gente pode trazer para o benefício desses pacientes da sociedade como geral. Agradeço a sua disponibilidade, que como a Ana mesma falou, né, a Thalissa está sempre indo para cá, para lá, e enfim, e tendo que gerenciar, né, consultório. Não, mas adoro isso. É o que me move. É esse papel de educação e de passar essa informação. E com certeza vamos te resgatar mais vezes, gente. Mais Bora. coisas pra gente poder trazer aqui. Porque é isso, são médicos que fazem diferença realmente no mundo da diabetes e obesidade. A gente precisa trazer aqui para vocês saberem disso. Muito bem. Pessoal, muito obrigada aí para todo mundo que Obrigada. assistiu, nos ouviu. E vamos aí para o nosso próximo episódio do Pod Bari. Vem com a gente.